A gente passou a série inteira com medo dos bichos, não foi? Mas agora eu pergunto pra vocês, será que eles não deveriam temer a gente? Chegou a hora de encarar aquele tal pé de alien, igual alguns de vocês estavam comentando aí, que eu vi os comentários de vocês, hein? Eu analisei frame por frame dos trailers e eu parei na cena da gestação. E eu pensei nas informações mostradas na tela e a criatura da vez é conhecida como Espécie 37, um organismo com características vegetais identificado pela equipe da Maginot de The Pambicarpus, eu acho que é assim que fala o nome dele. Embora algumas pessoas escrevam como Pambiclair, mas os nomes que mais aparecem lá nos arquivos da tela é Pambicarpus. Resumindo, ela é uma espécie de planta carnívora alienígena, parecida com uma drósera, aquela planta que parece inofensiva, mas que pega insetos com a gosma. Só que aqui, ela finge ser inofensiva até você chegar perto. Aí ela vira um verdadeiro predador. Antes da gente começar aqui, eu faço um pedido pra vocês. Deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho das notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo. Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, acabou de chegar aqui no canal, bem-vindos, eu sou a Tayana Moitinho. Bom, a FX lançou um vídeo promocional mostrando a gestação da Espécie 37 no laboratório e ele termina exatamente com a silhueta que apareceu aí no trailer do episódio 8, em fórmulas de 5 pétalas largas ao redor de um centro escuro que parece uma planta, mas é puro disfarce. Aquilo não foi apenas estética, foi a primeira confirmação de que a criatura não é um inseto nem um facehugger, é uma armadilha viva. Nos arquivos exibidos na série, a Espécie 37 é descrita como uma planta carnívora que se assemelha à drósera da Terra. Ela libera uma substância pegajosa para atrair e prender a presa, uma espécie de estame sensorial para detectar movimentos e variações ambientais. E ela fecha como uma armadilha de aço biológico quando percebe a ameaça. Depois disso, já era, gente, é morte instantânea, até porque acontece sufocamento, dissolução ou a pura exaustão com a digestão enzimática começando assim que a criatura se fecha. Os registros também destacam que em ambientes hostis ela é capaz de fechar completamente e resistir a tentativas de abertura mesmo com força extrema. E isso não é teoria, tá? O texto vem direto da série que aparece na tela, não é especulação. Agora sobre o seu papel e a origem da Espécie 37. Mas afinal, da onde ela veio, por que ela tá solta, tudo começa com a Maginot, a nave exploratória lá da Weyland-Yutani que passou décadas coletando formas de vida alienígena. A Espécie 37 estava entre os espécimes armazenados na nave quando ela caiu na Prod. E esse acidente é o grande ponto de partida da temporada. E é justamente por isso que a gente vai vendo aí tantas criaturas novas surgirem do nada. A Espécie 37 é um dos monstros não xenomorfo que a série vem trazendo aí desde o começo. Esse novo foco em outras espécies devolve à história uma sensação de mistério e novidade. Não se trata apenas de revisitar os clássicos, mas também de expandir o universo. No trailer do episódio 8, a gente vê uma massa achatada, como se fosse um polvo se movendo na parede, ou uma estrela, no caso, com membranas entre os braços. E esse formato faz todo sentido se a gente pensar numa folha carnívora coberta de muco que deixa de ser uma planta estática para se tornar um caçador ativo. Sim, você ouviu isso mesmo, essa coisa se move. Os trailers recentes mostraram claramente que a Pambicarpus não está mais parado como uma planta em vaso. Ele se desloca por superfícies, provavelmente seguindo calor, vibrações ou dióxido de carbono, e ele só se abre quando percebe que o momento é perfeito para atacar. O que a gente está vendo nos trailers, na verdade, é uma emboscada em andamento. Não uma abertura completa como uma flor, é uma criatura que espreita, espera e ataca no instante certo. E se você já viu como uma drósera captura uma mosca, imagina isso em escala ampliada e infinitamente mais agressiva. Primeiro ela cobre a folha com uma substância doce e grudenta e depois os seus sensores detectam mudanças de ambiente, passos, respiração, um grito e por fim, quando alguém encosta nela, a criatura se fecha. A gosma vira areia movediça e a vítima é consumida pouco a pouco. As notas do laboratório explicam que a morte não é imediata, é lenta, sufocante e cruel, potencializada pelo pânico da vítima. E se o ambiente ficar muito quente, muito frio ou barulhento, ela simplesmente se fecha por completo e espera. Foi por isso que as tentativas de abrir a criatura à força falharam na Maginot.
Isso mostra que a criatura é feita para resistir e ela pode aguentar lança-chamas, granadas ou qualquer ataque direto, e depois simplesmente se reabrir pronta para caçar novamente. Agora falando sobre outra coisa, a eliminação do Atu no episódio 7 reintroduz um elemento clássico, o ciclo de vida dos xenomorfos. A famosa cena do peito explodindo nos lembra que por mais que novas criaturas estejam surgindo, o xenomorfo ainda é a maior ameaça direta. Mas ao mesmo tempo, tudo está apontando para algo maior. Os trailers, os materiais promocionais, os arquivos de tela, tudo sugere que a gente deve esperar uma reviravolta inesperada, mas inevitável. Esse é quase como um código da série para dizer: as novas criaturas não estão ali só para fazer número. E é exatamente por isso que eu acredito que a espécie 37 vai deixar de ser apenas uma anotação nos arquivos da nave e se tornar parte central da ação. Não é só um monstro da semana, é um novo pesadelo pronto para entrar no palco principal. E a gente vai falar de como isso pode acontecer no episódio final. O cenário ideal seria um dos corredores do laboratório, perto dos módulos de contenção, pouca luz, muita estrutura para a criatura se agarrar e um ambiente caótico com humanos correndo apavorados, tudo que favorece a espécie 37. Ela precisa de controle sobre o espaço, e esse tipo de ambiente fornece exatamente isso. Agora, o gatilho da ativação, as equipes táticas da Prod de seguranças usam lanternas fortes e rádios barulhentos. E esses estímulos, luz, ruído, mudança de pressão, são perfeitos para despertar a criatura. Ela sente, rasteja até a fonte e se prepara para atacar. Agora, sobre o momento da revelação, acho que seria uma cena de alguém encostando em algum lugar e ela respirando, achando, sei lá, você encosta na parede e a parede está respirando e na verdade é a criatura. É quando o terror passa do sutil para o inevitável. E agora sobre como lidar com ela. Os arquivos do laboratório deixam claro: forçar uma criatura fechada é inútil. É preciso pensar em negação ambiental e armas de longo alcance. Usar fogo ou ácido pode até funcionar, mas é arriscado se tiver pessoas presas nas proximidades. As soluções mais inteligentes seriam aerosóis, rajadas de resfriamento ou até sistema de purificação de CO2. Se a criatura usa uma química semelhante às das plantas carnívoras da Terra, solventes ou partículas secas poderiam neutralizar a gosma. E se a Prod tiver algum tipo de neutralizador alcalino, o mesmo usado para lidar com o sangue de xenomorfo, isso poderia acabar sendo útil contra esse tal pé de alien. Mas claro, eu já aviso vocês que isso aqui entra mais no campo da especulação, tá? Mas é uma especulação informada. É o tipo de improviso que os personagens da série vivem fazendo, usando ciência e criatividade antes de sair atirando. É parte da identidade da narrativa. Agora sobre a interação com outras criaturas. Agora a gente vai ao que todo fã tá pensando. E se houver um confronto entre elas? Afinal, a espécie 37 é uma armadilha viva. Ela espera, captura, consome. Já o olho, a criatura da espécie 64, é um parasita. Ele entra, domina, pilota. Em termos narrativos, são ameaças complementares. E sim, é totalmente plausível imaginar o olho controlando o hospedeiro humano e levando esse corpo direto para dentro do alcance da planta. Um parasita conduzindo a sua vítima para o abraço mortal de uma armadilha. Seria uma cena bem bizarra, quanto perfeita para mostrar a complexidade do ecossistema alienígena que a série está construindo. E o xenomorfo? Bom, eles são inteligentes o suficiente para aprender com uma única experiência. E se um deles vê a planta em ação, ou sei lá, ele pode evitar a área no futuro. Mas isso também abre espaço para algo ainda mais interessante. A Wendy usando a espécie 37 como arma estratégica. Imagine ela empurrando humanos desesperados em direção à criatura, enquanto o Xeno ataca por outro ângulo. Essa cena não seria apenas visualmente brutal, como também reforçaria o arco da personagem Wendy, a mestre do tabuleiro, movendo as peças vivas numa partida de horror. Tudo isso contribui para a sensação de que o episódio final não vai ser apenas um desfile de monstros, mas um ecossistema em ação. Um ambiente onde cada criatura tem seu papel, seus comportamentos e a sua função narrativa. Bom, em termos de design, a espécie 37 ajuda os criadores da série a cumprirem um dos objetivos mais ousados declarados: resgatar o medo do desconhecido. O cérebro do espectador já está acostumado com o formato do xenomorfo, mas
Mas uma planta alienígena que rasteja pelas paredes, silenciosa, pegajosa e imortal, isso é novo, isso é desconfortável. Os criadores afirmaram que queriam resgatar aquele sentimento de repulsa genética. Aquele arrepio que a gente sentiu pela primeira vez quando a gente viu o design biomecânico do H.R. Giger. E nada provoca esse tipo de reação como vegetação que caça você. Antes mesmo de eliminar, a espécie 37 já cumpre o seu papel. Ela faz os personagens e a gente hesitar até para encostar numa parede. É tensão real, é suspense puro, é o Alien de volta às raízes. E é exatamente por isso que eu acho que a espécie 37 vai ter um papel de destaque no episódio final. Até porque eles deixaram ela pro final. Não é só impressão, não é só hype. Os trailers deixam claro o ritmo da edição, o foco específico na criatura, os posts dedicados exclusivamente a ela. Isso tudo indica que esse tal pé de Alien vai dar o que falar. E com a criatura da espécie 64, o olho ganhando tanto destaque na metade da temporada, o último episódio precisa de uma nova dose de terror para manter a escalada. Um monstro que te guia por dentro é assustador, mas o que se disfarça de ambiente e te devora, pois é, isso eleva para outro nível. A espécie 37 está prestes a deixar de ser apenas um arquivo curioso nos bancos de dados da Prodigy e vai se tornar um verdadeiro ícone dentro do universo Alien. E aí, ninguém vai precisar mais chamá-lo de pé de Alien, né? Se vocês assistiram o outro vídeo e viram os comentários, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas eu mal posso esperar para ver como tudo isso vai se desenrolar no final, né? Hoje vai se concluir isso. E uma coisa é certa. Vai ser absolutamente insano. E se você curte esse tipo de análise, galera, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo e também isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Mas eu quero saber de vocês estavam curiosos aí com esse espécime? Eu tô, viu? Eu quero muito saber como que ele elimina aí os personagens. Tô bem curiosa. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, vira membro aqui no canal, além de você ter um selo especial de membros em comentários e lives, o seu nome pode aparecer aqui na tela no próximo vídeo e você também garante acesso antecipado a todo o conteúdo que eu for postando aqui pra vocês. É só dar uma olhadinha, o link vai estar aqui na descrição. Aí tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo e vai estar aparecendo aí na tela agora. E bom, por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.